bem-vindos ao Pode Ser Leve. Eu sou a Natália, fundadora do Lissage Wellness, e aqui nós vamos conversar sobre saúde, beleza e bem-estar, de uma forma leve, profunda e sem tabu. No episódio de hoje, nossa convidada será a nossa nutricionista Carol Lenzi. Nosso assunto será sobre climatério e menopausa. Se esse assunto te importa, fique conosco até o final. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bom? É um prazer receber você aqui. É todo meu. Eu espero que você consiga contribuir conosco todo o seu conteúdo, com dicas, estratégias, sobre um assunto que é tão importante, principalmente mulheres, nós mulheres 40 a mais, sobre emagrecimento, dieta, vida saudável, mudança do estilo de vida, né? E antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, é uma honra ter sido convidado para participar desse podcast. Espero também trazer muito conteúdo, muitas informações leves para vocês, né? É quase uma comemoração para mim, porque esse mês passado eu fiz 20 anos de consultório. Nossa, muito parabéns, merece. 20 anos de consultório mesmo, né? E foi sempre uma jornada, porque inicialmente eu já tinha essa paixão pela nutrição, pelo esporte, pela alimentação e pelo bem-estar. Mas quando eu entrei na área de funcional e que eu pude entender o ser humano como um ser individualizado e poder fazer esse tratamento de forma tão profunda, sabe? E ver a vida das pessoas serem modificadas por esse tratamento, aí realmente a nutrição virou a minha paixão de vida mesmo, não só o meu trabalho, exatamente. Uma mudança, e deve ser maravilhoso porque é uma mudança que você proporciona para o cliente, paciente. É uma transformação, né? Quando as pessoas entendem que a nutrição não é uma questão de dieta, uma questão de restrição, e sim um conhecimento sobre você mesmo e como você vai melhorar ou mudar os seus sintomas, a sua qualidade de vida, a sua vitalidade, você passa a levar as coisas com mais leveza e conhecimento, né? Isso não é uma fase, é uma mudança no estilo de vida. Bom, para mim é um prazer aqui estar conversando com você, porque a Carol é minha amiga há muito tempo, minha nutricionista, e ela mudou, assim, a minha vida e de muitos outros que eu conheço, né? Desde uma doença autoimune até mesmo na qualidade de vida, proporcionar mais energia, mais disposição. Conforme mesmo o assunto, né, climatério e menopausa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os ajustes alimentares para a gente ter essa disposição, essa energia, para poder também cuidar dos nossos ossos e também dos nossos músculos. Sim. Olha, o climatério e a menopausa, por si só, eles já trazem um monte de modificações, né? E a gente, como 40 a mais, e não menopausou ainda, a gente já entrou na famosa fase pré-climatério, então já existem algumas mudanças, né? E essa redução da produção hormonal faz com que o nosso metabolismo modifique, a nossa massa muscular vá sendo reduzida, assim como a nossa massa óssea. Né? E pensar nessa fase, eu pensaria não como uma linha final, mas mais uma chance de recomeço, né? Porque as coisas vão mudar bastante. Então, na questão da saúde óssea, a primeira coisa é entender que o osso é uma matriz, e ele é uma matriz viva. Né? Ele não utiliza-se só cálcio e vitamina D para formar o osso. O osso precisa de magnésio, precisa de zinco, boro, silício. São todas substâncias que, se em desequilíbrio, vão levar a uma maior perda de massa óssea. Lembrando que a redução do hormônio já vai fazer com que a gente tenha essa perda óssea. Né? Assim como a perda de massa muscular também. Então, pensar numa dieta que tenha uma quantidade maior de proteína é fundamental nessa fase. E não só a proteína em uma refeição, mas a proteína em quase todas as refeições do dia. Então, nessa fase, eu acho que é o momento que é a nossa última chance de fazer essa conta adequadamente. Então, começar o seu dia já ingerindo uma boa fonte de proteína e fazer essa divisão toda ao longo do dia, né? Para não ficar muito vago, então a gente trabalha com gramas por quilo de peso, né? Então, desde o café da manhã. Desde o café da manhã. Então, vamos pensar... No café da manhã, é interessante ter feito essa pergunta, porque existem alguns estudos mais atuais, até que vieram depois dessa febre do jejum, que é excelente, mas nessa fase há de se ter um cuidado maior.
existe uma importância muito grande na ingestão de pelo menos 30 gramas de proteína na primeira hora do dia, né? Então, pular o café da manhã ou fazer uma refeição pobre em proteína vai afetar todos os hormônios que regulam, por exemplo, a saciedade ao longo do dia. Então, o café interfere na sua fome da noite. Então, é muito importante isso. Isso daí é um assunto que ninguém aborda, porque hoje a fama é o jejum intermitente. O jejum intermitente na saúde da mulher é o jejum feito de forma noturna, que é o que as pessoas relatam ter mais dificuldade de fazer, aquele jejum em que você encerra a sua alimentação por volta das 17, 18 horas. E aí você vai fazer o café da manhã, a hora que você se levantar, assim. Um pré-treino, por exemplo. Exatamente. O que eu faço normalmente comigo e com as minhas clientes é, se ela não consegue comer naquela primeira hora, principalmente se ela vai fazer uma atividade física ali, eu vou suplementar pelo menos as 30 gramas de proteína naquela janela. Interessante, porque eu mesmo já estava fazendo jejum intermitente para ter aquele up no treino e o up no resultado, então já está errado. Já está errada, querida. Você não me perguntou se está fazendo sozinha, por quê? Acontece, né? A gente acha às vezes que vai dar certo. Mas olha a importância de ter o acompanhamento profissional sempre, analisando individualizado, né? Individualmente, todos os parâmetros, né? De vitamina e tudo mais. Então, nessa dieta de proteína, desde o café da manhã, ajustando o jejum. Imagina que você vai fazer uma conta em que você vai ter que ingerir pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Então, a gente faz 1,6, 1,8, vamos pensar em 1,6, que é uma média ok, né? Você multiplica isso pelo seu peso e fraciona ao longo do dia. Lembrando que de manhã você vai ter que tentar manter pelo menos as 30 gramas, né? Então, isso daí 30 gramas seria mais 30 gramas dá uma dose de proteína. Se a gente... Aí a gente vai... Por que a gente suplementa? Porque é muito difícil alguém acordar e querer comer 100 gramas de peito de frango. Não vai dar, gente. 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína. Agora, Carol, e se a gente for usar em ovos? Em ovos inteiros, daria 5 ovos. Então, é muita coisa. O que a gente faz, usa 2 ovos mais 6 claras, para não explodir aí em questão de consumo de gordura ou de caloria. Ou a gente associa. A maioria das pessoas vai comer ovo, vai comer 2 ovos. 2 ovos mais a dose de proteína em torno de 20 gramas, você fecha os 30 gramas de proteína. É melhor suplementar. É por isso que você... É bem difícil, principalmente para mim. Mas é por isso que a gente fala tanto em suplementação. Eu vejo algumas pessoas falando, pô, mas não dá para fazer isso só para ver a alimentação? Dá. Você que tem que estar disposto a comer aquilo que você precisa na quantidade certa naquele determinado momento. Senão a gente vai suplementar. E antigamente a gente trabalhava com whey ou albumina, muito antigamente. Hoje a gente tem os body balances, as proteínas de colágeno, as proteínas veganas, né? Então a gente tem outras oportunidades, outras opções para essas refeições de maneira mais fácil. Até mesmo porque nessa suplementação de whey, o pessoal até faz o uso, né, indiscriminado e acaba tendo até uma sobrecarga, né, renal, porque daí não ingere a quantidade de água. A sobrecarga renal é complicado porque falava-se muito sobre isso antigamente e aí começaram a fazer muitos estudos para ver até onde dá para consumir proteína. E o que a gente tem visto é que em dietas com ingestão de mais de 3 gramas de proteína, a gente ainda não observa uma perda de função renal. O que não dá é para uma pessoa com problema renal querer fazer uma dieta extremamente hiperproteica. E, lógico, a gente entrou no assunto proteína por causa da saúde muscular da mulher no climatério, na menopausa. Mas a proteína é um dos nutrientes dos alimentos que a gente precisa, né? Então, uma dieta somente com proteína e pobre em fibras vai alterar toda a microbiota intestinal, que vai trazer um processo inflamatório que pode sim afetar o rim ou qualquer outro órgão, tá? E aí, cuidar da saúde do intestino é fundamental, né? Senão a gente não vai conseguir um bom resultado. Não tem como, Natália. Imagina você colocando uma gasolina muito boa num motor que está fundido, né? Ele não vai funcionar. O intestino,
As bactérias que estão no intestino, elas não só fazem parte da nossa saúde, mas elas fazem com que a gente tenha uma digestão melhor, uma produção de substâncias que regeneram a própria mucosa intestinal. E, nesse sentido, a fibra é muito importante, porque são as fibras que alimentam essas bactérias. Então, quando você ingere fibras pré-bióticas, por exemplo, você produz uma substância chamada butirato, que são os ácidos graxos de cadeia curta. Essa substância, ela faz com que os enterócitos das células sejam refeitas o tempo todo. Então, um desequilíbrio bacteriano, uma dieta pobre em fibra, faz com que a sua mucosa intestinal esteja sempre inflamada. E aí você tem uma ingestão muito alta em proteína, com uma digestão ruim, porque se a gente sabe que as bactérias do intestino estão inadequadas, o intestino não está legal, a digestão também não está, então você já não tem um aproveitamento nutricional. Nem tudo que você comeu vai ser absorvido, isso depende de como vai a sua mastigação, a sua digestão e aí a sua absorção de nutrientes, que depende totalmente da saúde dessas bactérias que moram ali. Perfeito. E tudo isso vai ajudar nos sintomas que nós teremos, tanto para o climatério quanto para a menopausa. É mais importante ainda, o intestino não está ficando mais novo, ele está envelhecendo junto com a gente. É mais importante ainda estar de olho Você vai nele. ter que tomar cuidado, as bactérias também, a digestão está ficando mais lenta, o intestino também está envelhecendo, todos os órgãos têm um envelhecimento, então aí também se dá essa preocupação na saúde óssea, da parte de micronutrientes, na saúde muscular, da ingestão de proteína e dos treinos de força, e na parte energética, da manutenção das mitocôndrias, que são a usina de produção de energia. E aí a falta de nutrientes também vai levar a uma redução da atividade dessa usina. Portanto, menor produção energética, mais fadiga, mais cansaço, mais desânimo, maior perda muscular, perda óssea e maior acúmulo de gordura. E isso tudo tem a ver, conforme a gente conversou, com a diminuição daquele hormônio estradiol. Exatamente. Né? Então, o estrogênio faz com que a gente não só tenha perda de massa muscular, como também massa óssea. As pessoas associam muito a testosterona, né? A testosterona tem a sua importância, né? Mas na mulher, o estrogênio, ele tem um papel muito maior. Até é esse hormônio que faz com que a gente fique com o cabelo mais fraco, com a pele mais ressecada, tenha um aumento de flacidez na redução dele. Na redução dele, a gente tem esses sintomas que aparecem. Sinais e sintomas, exatamente. E aí você teria algumas dicas de alimentação mais balanceada, de algum ingrediente que você fala, esse é interessante você ter, porque hoje em dia a gente tem muita dieta restritiva, né? E até mesmo restrição absurda do carboidrato, que não é bom também, para que a gente tenha uma melhora no bem-estar. Claro. A primeira delas é o que a gente já comentou, que é essa questão da proteína, tá? Então, essa conta foi dita como fazer. A segunda são as gorduras boas, porque as gorduras, elas desempenham um papel na produção hormonal. Sem gordura, a gente não produz hormônios. A matéria-prima do hormônio é a gordura. Então, você já está numa fase em que as suas glândulas estão começando a falhar e não produzir os hormônios da melhor maneira. Se a sua dieta for pobre em gorduras boas, não estou falando de bacon, eu estou falando de abacate, sementes, castanhas, gema de ovo, peixes de água fria, chia, linhaça, são essas gorduras boas. Azeite, né? Se a sua dieta for pobre, muita gente comete esse erro porque tem medo das calorias, da gordura, e aí tentam fazer uma dieta muito restritiva. Então, a falta dessas gorduras também vai levar a uma maior redução, vai acelerar essa perda hormonal. Tá? Então, proteína, a ingestão de gorduras boas e aí, de novo, a questão das fibras. Porque as fibras, além de alimentar essas bactérias do intestino, elas saciam. E o que normalmente as mulheres nessa época estão procurando, mais do que o ganho de massa, porque não tem esse entendimento ainda, é o emagrecimento. Sim.
né? E o emagrecimento, ele depende de que você não tenha um quadro compulsivo ou com uma fome voraz. Você precisa estar saciado. Então, ingestão de proteína em todas as refeições, uma ingestão de fibra que supere 30 gramas de fibra por dia e a inclusão dessas gorduras boas para a saúde hormonal e também para a questão da saciedade. Em relação às fibras, aqui no spa a gente tem algumas clientes que possuem a diverticulite, né? Que é a inflamação do divertículo. O que elas poderiam estar incluindo, porque elas já não podem, com tantas sementes, tantos grãos, para substituir? Essas mulheres, na verdade, a diverticulite ela é como se fosse um pólipo ao contrário, né? O pólipo ele está para fora ali no intestino, o divertículo é um buraco que tem para dentro do intestino. Essa restrição de sementes se dá porque muitas vezes essas sementes ou alguns alimentos vão se acumular nesse divertículo e começar um processo infeccioso, né? E aí se dá a diverticulite, né? O que você precisa é rever as bactérias intestinais. Quando alguém tem um problema, uma dificuldade muito grande, existem exames que a gente faz até para avaliar que tipo de bactéria, quantas e como elas estão funcionando. Existem exames microbiológicos para isso. Existem exames coprológicos funcionais que avaliam a presença ou não de enzimas, se tem bactérias patogênicas, se você tem algum quadro inflamatório ali, a gente vai poder abordar de maneira mais assertiva. Mas quando a gente fala em fibra, a gente falou de sementes, mas estou pensando assim, chuchu, chicória, entendeu? Frutas, que Ninguém fala, né? Mas, pois é, o chuchu, coitado do chuchu, ninguém fala dele, é um dos melhores legumes para formação de bolo fecal. Sério mesmo? Praticamente água, não tem caloria nenhuma, não tem gosto de nada. Você cozinha e coloca o tempero que você quiser, tem o gosto que você quiser. É para formar o bolo fecal. Então, as frutas, de uma maneira geral, esquece as sementes, né, onde a gente haveria essa restrição. Pensa nesses vegetais, nesses legumes cozidos, nessas frutas, né, que vêm sendo eliminadas da dieta, porque o pessoal também tem medo do açúcar, da frutose, né? Mas a própria fruta? A própria fruta... É um engano esse excesso de preocupação com a frutose, né? Quando a gente começou a falar sobre isso foi por conta de estudos com xarope de glicose, xarope de frutose, que não tem nada a ver com a ingestão da fruta em si. O próprio suco, né? Que a gente bate. O próprio suco, depois tira a fibra. É sempre preferível comer a fruta, tá? Até porque no suco você vai ter uma quantidade concentrada da fruta que você não comeria ali isoladamente. Mas até o suco tem benefícios se comparado com outras bebidas. Então, a gente tem estudos até feitos aqui na USP mesmo, com o próprio suco de laranja, onde a gente tem ali que o consumo de um copo de suco de laranja após ou durante uma dieta, uma refeição hiperglicídica, muito carboidrato, reduz a resposta inflamatória gerada por aquela alimentação por conta dos compostos bioativos presentes na laranja. Não estou falando de nenhum suco industrializado, ou garrafinha, por mais que se diga que é 100% natural, é diferente. Está falando do suco natural. Priorize sempre o consumo de frutas, mas não precisa ter esse medo todo de um suco espremido na hora, por exemplo. Não, ele tem seus benefícios, ao contrário do que muitos dizem. Porque eles estão, exatamente como você falou, preocupados com a quantidade de frutose. Até hoje, os pediatras, olha, voltando um pouco, não indicam mais dar o suco para os bebês. Eu não indicaria para bebê também, não. Porque a quantidade é muito grande, aí para aquela dietinha que é tão pouca caloria ainda. Mas aí eles comem bem pouquinho a fruta. A gente realmente tiraria o suco e colocaria com as frutas. Fruta. Até porque essa fase é uma fase que a criança precisa ver o alimento, né? Entendi. Então, perfeito. A gente volta, então, para essa questão do emagrecer nessa fase que é um pouco mais complexa para nós, que demanda um cuidado maior. O que você indicaria para a gente colocar dentro da nossa dieta, dentro do nosso prato, para favorecer o emagrecimento? Lógico, acompanhando com o nutricionista,
com o médico em questão de hormônio, mas assim, teria algum ingrediente que você indicaria? Falou, olha, esse é um que não pode faltar para você. Nath, ingredientes naturais, porque as pessoas falam muito em caloria e esquecem da qualidade daquilo que elas estão comendo. Então, tem muita gente fazendo uma dieta com um aporte calórico X e mantendo uma ingestão baixa, mas sem se preocupar com o tipo de alimento. Então, eu excluiria da minha vida os processados e os ultraprocessados, os excessos de açúcar, carboidratos refinados, farinhas brancas, pães, bolachas, biscoitos, né, doces em geral, e pensaria em começar a escolher somente aquilo que a gente tem na integralidade, que é o famoso alimento sem rótulo, né? Então, você vai ter cores variadas no seu prato. Cada cor expressa tipos diferentes de fitoquímicos e nutrientes. Então, ter uma alimentação variada e colorida é extremamente fundamental. Então, alimentos roxos, verdes, vermelhos, amarelos. Esse prato tem que ter uma cor. Pensar em ter uma alimentação 80% ali, 70% de vegetais, legumes e frutas, e não esquecer dessa quantidade de proteína da alimentação, porque sem proteína é muito difícil haver um emagrecimento. Existe um negócio, e aí se me pedir um alimento, eu vou falar da proteína de novo. Tem um negócio que se chama efeito térmico do alimento. Já ouviu falar disso? Não. Efeito térmico Por favor, do alimento é o quanto o seu corpo gasta de caloria para digerir aquilo que você acabou de ingerir, né? Então, a gente está gastando caloria conversando aqui nesse momento. Então, quando você faz uma refeição, você tem uma demanda energética para a digestão daquele alimento. Carboidrato e proteína ficam ali entre 5% e 8%. O que é isso? Você vai gastar 5% a 8% da caloria que você ingeriu para fazer a digestão e absorção desse nutriente. As proteínas chegam a 38%. Então, você tem lá um alimento de 100 calorias, que é proteico. Quase 40% das calorias dessa proteína serão utilizadas para a própria metabolização do alimento. Então, você vê, não é só matemática. Por isso que a gente bate muito na tecla emagrecimento e ganho de massa, eles não são só a conta. 1.000 calorias em proteína são completamente diferentes de 1.000 calorias em carboidrato. Porque eu vou ter ali uma redução de 40% dessas calorias na metabolização desse, enquanto esse vai ser em torno de 5, né? E eu vou ter ali uma saciedade maior na questão da ingestão da proteína, coisa que o carboidrato não vai gerar da mesma maneira. Tá? Então, pensar nesse alimento, outra coisa, cada alimento te dá uma comunicação. Então, o corpo ele não trabalha só com uma calculadora interna. Ele tem uma conversa enzimática que vai muito além da conta que você fez ali. Você ingere um alimento, ele vai dar informações de pró-inflamação ou não inflamação, ou melhora, ou saúde para o seu organismo. Então, pensar nesse alimento como um todo, não só nas calorias, fazer uma ingestão proteica adequada, ingestão de fibras, ingestão de gorduras, e não ficar comendo alimentos ultraprocessados. Exatamente. Então, fugimos completamente da dieta restritiva. Fugimos. As estratégias nutricionais são ferramentas, tá? Eu costumo falar isso para os meus pacientes, porque eu tenho colegas que trabalham só com a restrição X, né? Sim. E a minha comparação é mais ou menos assim. Eu ser uma profissional ou eu trabalhar somente com uma restrição de carboidrato, que seja, é como se eu fosse um marceneiro que só possui um martelo. Eu posso pregar um prego, mas eu não vou conseguir serrar nada, entendeu? É verdade, né? Tá? Então, a restrição, às vezes, ela faz parte da nossa estratégia. Se eu tenho um paciente que tem uma resistência à insulina, tem uma síndrome metabólica, tem um ovário policístico, tem uma endometriose, a abordagem de restrição de carboidrato é muito interessante, mas eu não posso pensar só nisso, tá? E as pessoas confundem. Não é todo carboidrato. Se você pegar, eu duvido que você pegue alguém que tem uma alimentação baseada em alimentos naturais e relate que tem uma grande dificuldade em emagrecer, se essa pessoa estiver sendo honesta. Ela vai ter se ela come um pãozinho aqui, um biscoitinho ali, ela come um macarrão lá, ela sai toda semana e come um bolo porque ela tá triste ou tá feliz ou tá, entendeu? É a oscilação hormonal.
tem Exatamente, o mas se problema, você né? se alimentar somente de alimentos naturais, do alimento em si, na integralidade, dificilmente você vai conseguir engordar tanto assim. Não consegue manter, né? Vai manter e vai emagrecer. Então, nós conseguimos manter os resultados sem abrir a mão de prazer de comer, né? Sem abrir mão do prazer de comer. Eu né? vou te dar uma consegue. dica, então, nessa questão do emagrecimento, Por tá? favor. Nunca consuma doces e alimentos com carboidrato refinado de estômago vazio. Isso é um erro que as pessoas cometem, porque elas tentam economizar na caloria, então elas pulam uma refeição para conseguir ter o luxo de fazer a refeição do lixo, que eles dizem, né? Se você tem uma ingestão de um doce, uma torta ou qualquer coisa que tenha uma carga glicêmica muito alta, que seja carboidrato sem fibra, se você come ele de estômago vazio, a digestão do carboidrato começa na saliva. Dos três, ele é o único que começa a ser digerido na saliva. Uma vez que ele cai no estômago, ele rapidamente vai ser absorvido e já na primeira parte do duodeno, quase todo o carboidrato vai ser absorvido em forma de glicose. Isso gera um pico glicêmico. Esse pico glicêmico leva a um aumento de insulina, isso deixa a gente com mais fome e faz com que as nossas células sinalizem lá, guarda a gordura para mim, guarda a gordura para mim. Que acaba queimando o músculo e guardando Queimar gordura. músculo vai depender de outros comportamentos, mas você vai ter uma sinalização para um aumento. Você fez aquela ingestão e você fez um pico. Esse pico é problemático. Uhum. Quando você come um doce, depois de uma refeição com fibras e proteína, aquele alimento vai cair numa maçaroca de fibra e proteína que está ali no estômago. E ele vai ser misturado ali. A hora que esse bolo fecal passa, e você não vai conseguir, ele não vai conseguir encontrar os receptores iniciais aqui, ele vai passar junto por todo aquele trânsito intestinal e vai sendo absorvido aos poucos. Você não faz um pico glicêmico, você vai elevando a glicemia. Porque a insulina não só é um hormônio anabólico que faz com que você tenha um acúmulo de gordura, a gente está tentando evitar isso nesse pico, mas ela é um hormônio que informa suas mitocôndrias que não tem por que queimar gordura. Enquanto a insulina estiver alta, há um bloqueio na queima de gordura. O corpo está sempre tentando sobreviver e para ele o principal é economizar energia. Se tem um hormônio informando estamos alimentados, não precisa de nada, ele não vai queimar gordura. Se esse hormônio está muito alto, ele demora para cair, a sinalização é ainda guarda, caso a gente precise mais tarde. Perfeito, maravilhoso. É um prazer conversar com você, Carol. Para mim é muita informação, é muita dica, é sempre muito valioso. Eu só tenho que agradecer, né, pela sua presença, por essa entrevista maravilhosa que só enriqueceu. E eu espero te receber novamente, viu? Foi Obrigada. Um prazer. Obrigada. A honra foi toda minha. Imagina. Espero ser convidada muitas vezes Com ainda. certeza será. Muito obrigada, viu, Obrigada Carol? a você. Beijo.